Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais esse vídeo do canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre a primeira lei dos céus. Olá, tudo jóia? Vamos lá, né? Estamos voltando aqui com a nossa aula de hoje, a aula número 35. Você pode ver aqui em cima a obediência, primeira lei dos céus, segundo as Escrituras. Meu amigo, minha amiga, você, meus irmãos, minhas irmãs, você chegou agora, né, à aula 35, mas antes de passarmos à aula de hoje, quero dar uma recapitulada na aula passada, onde nós falamos sobre a aula 34, como desenvolver os nossos talentos. Falamos lá sobre identificarmos os nossos talentos, os nossos dons, praticarmos, desenvolvermos esse talento, fortalecê-lo através da prática e assim multiplicar esses talentos. Falei para você sobre a parábola dos talentos, quando o Senhor ele deu um talento para uma pessoa, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. E o que recebeu 1 ficou com medo de perder, guardou, enterrou. E o que recebeu 2, ele trabalhou e ganhou mais 2, ficaram 4. E o que recebeu 5 também trabalhou e dobrou também o número de talentos. Quando o Senhor voltou, aquele que tinha recebido 1 devolveu 1. E o Senhor disse que ele tinha sido negligente com seus talentos, porque ele não trabalhou como os outros, ele não fortaleceu, ele não desenvolveu o seu talento. E ele falou, até aquele que tem será tirado. E aqueles outros que trabalharam, que desenvolveram, dobraram os seus talentos. Você lembra disso, não é? Então vamos lá agora falar um pouco sobre a obediência. Certa vez, primeiro vou perguntar para você, é melhor obedecer por amor ou obedecer por medo? Pensa aí, tá? Certa vez um homem perguntou para o Salvador, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o Salvador disse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São 2 grandes mandamentos que o Senhor deu, que o Senhor falou. Se nós observarmos bem, o Senhor falou mais na frente que aquele que o ama, o que ama a Ele e a Deus, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Ou seja, quais são os grandes mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. E como é que eu amo a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Então, resumindo, o grande mandamento é obedecer às leis de Deus e assim demonstrar o nosso amor pelo nosso Pai Celestial. Isso você vai encontrar em Mateus, essa escritura em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40. Muitas pessoas têm medo e outras pessoas colocam medo em você. Falam, se você não obedecer, a mão pesada vai pesar aí na sua vida, a mão do Senhor vai pesar na sua vida e tudo mais, aquele terror, aquela coisa toda. E muitas pessoas falam, olha, é muito bom obedecer a Deus, porque obedecer a Deus, nós sentimos a sua presença, a nossa vida melhora e tudo mais. Então, muita gente obedece a Deus por medo. Não, porque se eu não obedecer, Ele vai me castigar. E outros obedecem realmente porque querem amar a Deus. Então, existe uma certa diferença aí, né? O Senhor ele falou em Doutrina e Convênios, seção 76, versículo 5. Pois assim diz o Senhor, eu, o Senhor, ele falando do Senhor Jesus Cristo, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Essa aqui é uma declaração do próprio Salvador, que ele se deleita nas pessoas que obedecem a ele. Muitas vezes nós vamos obedecer mesmo sem saber o porquê. Já aconteceu com você? Você já obedeceu a um mandamento sem saber, sem entender o porquê? Eu estou aqui
vivendo o mandamento do dízimo, mas eu não sei exatamente o porquê. Eu estou vivendo aqui a lei da palavra de sabedoria, mas não sei exatamente o porquê. Eu estou aqui, deixa-me ver, fazendo minha oferta de jejum, mas também não sei muito bem o porquê. Eu estou vivendo a lei da castidade, mas também eu não sei muito bem o porquê. Eu estou... aos domingos eu estou fazendo as coisas que me aproximam mais de Deus, mas não sei exatamente o porquê, né? Guardando o dia do Senhor. Muitas vezes vai acontecer isso. Nós vamos obedecer sem saber o motivo. Imagine você que está nos assistindo aqui agora. Imagine você. Você passou a vida inteira querendo ter um filho, mas não conseguia. Sua esposa não conseguia engravidar. Vocês, depois de uma certa idade, já um pouco avançada, o Senhor vem e te abençoa com um filho. Que alegria, hein? Que bênção. E esse filho crescia no templo, né? Esse filho crescia perto do Senhor. Mas aí chega um dia que o Senhor diz, olha, sabe aquele filho que eu te dei? Pois é, eu te dei. Então agora eu quero que tu pegues ele, vá até um monte e o sacrifique a mim, em obediência a mim. Olha a sua cabeça como ficará. Você pensar, puxa, quis tanto ter um filho, quis tanto, e agora o Senhor pede para ele. Aconteceu isso com um homem, você sabe disso. Eu estou falando da história de Abraão e Isaac. Abraão e Sara queriam muito ter filhos. Eles não podiam ter. O Senhor os abençoou com um filho, Isaac. E depois de uns anos, o Senhor pediu que Abraão sacrificasse Isaac em obediência a Deus. Abraão, segundo as Escrituras, não titubeou. Não disse, Senhor, mas ele é meu filho, que eu quis tanto. Senhor, mas para que isso? Vamos sacrificar outra coisa. Ele não barganhou. Ele não questionou. Ele simplesmente pegou o filho e foi procurar o monte para fazer o seu sacrifício. E aquela pergunta de Isaac dói no coração do pai sem dúvida nenhuma. Pai, aqui está o cuteiro, que é a faca, mas onde está a ovelha? A ovelha que era normalmente oferecida em sacrifício, Isaac achou que o sacrifício seria uma ovelha, mas onde está a ovelha? E Abraão disse, o Senhor proverá, meu filho, o Senhor proverá a ovelha. E daí Abraão amarrou Isaac e pegou o que seria uma faca, chamada de cutelo, e estava disposto a sacrificar o seu filho para obedecer a Deus. Você sabe da história? Apareceu um anjo e disse, não, Abraão, o Senhor não quer mais esse sacrifício. O Senhor percebeu que você é obediente, que no seu coração você sacrificou ou sacrificaria o seu próprio filho. Então Abraão, ele não sabia o porquê, mas ele iria sacrificar Isaac. Adão e Eva, quando saíram do jardim do Éden, que fizeram um altar para sacrificar, fazer sacrifício ao Senhor, veio um anjo do céu e perguntou, Adão, por que tu ofereces sacrifício ao Senhor? E Adão respondeu, eu não sei, mas eu sei que o Senhor mandou. E se o Senhor mandou, é bom fazer. Inclusive tem uma frase aqui, que eu vou deixar para a gente ver, olha só essa frase. Aqui em cima, ó. Alguém disse, eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo quem foi que disse isso aqui. Adotei a seguinte regra, quando o Senhor ordenar, faça-o. Quem disse essa frase? Pergunto para você. Quando o Senhor ordenar, faça-o. Uma dica, foi um profeta de Deus que disse isso. Bom, e aí a gente vem agora, acabei de falar para vocês sobre Adão e Eva, e a gente vai voltar agora à aula onde Deus faz o seguinte, Deus vai preparar um caminho. Você lembra que, se você conhece bem o livro de Mórmon, ou se você não conhece, o livro de Mórmon tem a história de Leí e sua família. Dentro da sua família tinha 4 filhos, né? Lamã, Lemuel, Sam e Nef. Nef mais jovem.
E teve um determinado momento lá que Lei disse, olha, volta lá à casa de Labão, lá em Jerusalém, e pega as pacas que estão com ele, os nossos registros que estão com ele. Labão e Lemuel disseram, você está doido, a gente não vai voltar lá não, ele vai matar a gente. Não tem condições, você está abrindo algo muito difícil para a gente. Era como pedir para Abraão sacrificar Isaac. Eles falaram, não, a gente não vai. E Nefe se retirou, orou ao Senhor, recebeu a confirmação do Senhor que deveria realmente obedecer ao seu pai. E Nefe disse aquela célebre frase, e eu, Nefe, disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca dará ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que as suas ordens sejam cumpridas. Nefe sabia que se Deus mandou, Deus vai preparar uma forma disso acontecer. E esse é 1 Nefe 3,7, né? Uma escritura do seminário e também muito conhecida, na primária também, né? Nefe disse, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Nenhum mandamento é muito grande ou muito pequeno para ser obedecido. Você pode, às vezes, pensar assim, esse mandamento aqui é muito pequeno. Esse mandamento aqui, qual mandamento? Vou dizer aqui, o mandamento de guardar a lei de saúde do Senhor, é um mandamento pequeno. O mandamento de guardar o dia do Senhor, é um mandamento pequeno. Nenhum mandamento é pequeno e nenhum é grande demais. Teve uma história no Velho Testamento As Escrituras contam sobre um homem chamado Naamã. Naamã, ele tinha uma doença terrível, seria a lepra. Ele viajou até a Síria, da Síria para Israel, a fim de pedir ao profeta Eliseu, deixa a câmera parar um pouquinho, que a câmera agora deu uma tremida. Para a câmera, parou, tá aí. Ele viajou para para falar com o profeta Eliseu, porque Eliseu já era conhecido, porque ele curava as pessoas, ele tinha poder de Deus para curar. Naamã era um homem importante em seu país, por isso se ofendeu quando Eliseu não foi saudá-lo, mandou que um servo, um ajudante, fosse encontrá-lo. E aquele servo trouxe a seguinte informação, Naamã ficou ainda mais ofendido quando recebeu a mensagem de Eliseu, banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse o seguinte, Naamã, que era um homem importante lá da Síria, não são porventura os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Inquiriu ele. Ele perguntou com os seus servos. E o seu servo falou assim, o seguinte, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura você não faria? Quanto mais algo tão simples. Naamã foi suficientemente sábio para entender que era importante obedecer ao profeta de Deus, mesmo que em suas instruções não parecessem importantes. Assim, lavou-se no Rio Jordão e foi curado. Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Outras vezes, nós vamos pensar que o mandamento é grande demais para ser feito, para ser cumprido. Por exemplo, não, mas isso foi Jesus, Jesus é Jesus, só Ele sabe fazer isso, só Ele tem poder para fazer isso. Calma, se Deus mandou que nós fizéssemos algo, é porque nós temos capacidade de fazer isso. Não tenha nenhuma dúvida disso. Irmão Luiz, a prática é diferente da teoria, ou a teoria é diferente da prática. A teoria e a prática, elas podem se juntar dependendo do nosso propósito, dependendo do que nós realmente queremos. Será que nós queremos mesmo obedecer? Depende disso. Se eu quero obedecer, eu vou conseguir, porque Deus vai me dar força suficiente e preparar um caminho todo para que isso seja feito. Talvez para você, Isaac, simbolicamente falando, seja pagar o dízimo, né? Seja viver a lei do dízimo, melhor dizendo. Talvez para você um sacrifício muito grande será acordar cedo para ir à igreja. Talvez um sacrifício grande para você seja não beber bebida alcoólica.
seja visitar as pessoas que estão precisando da sua visita na igreja. Talvez seja para você orar. Talvez um mandamento muito difícil para você seja, deixe-me ver aqui, um outro mandamento, vários mandamentos, né? Mas ir ao templo, aquele mandamento que você julga muito difícil, muito grande, o Senhor já mostrou que só quer mesmo saber a sua disposição em obedecer, assim como ele fez com Abraão, no caso de Isaac. O maior de todos, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi obediente, ele deu o exemplo. Jesus Cristo foi o mais sublime exemplo de obediência a Deus que já viveu aqui na terra. Ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. Na sua vida inteira, foi devotada à obediência ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. Ele foi tentado de todas as formas, como outros mortais. No jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai Celestial e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo, ele obedeceu até a hora da morte, quando tudo estava consumado. Jesus Cristo é o exemplo de obediência a Deus, sem dúvida nenhuma. Agora vem aquela pergunta que eu fiz no início. É melhor obedecer por medo, por temor, ou obedecer por amor, por desejo original mesmo de se aproximar de Deus? Claro que o obedecer, ele é sempre melhor do que o desobedecer, sem dúvida nenhuma. Entre obedecer por medo e não obedecer, melhor obedecer por medo. Agora, melhor mesmo é obedecer por amor. Obedecer pelo desejo de estar próximo a Deus. O reino dos céus, ele é governado por leis. E quando recebemos alguma bênção, é pela obediência à lei na qual essa bênção se baseia. Doutrina e Convênio 130. O Senhor disse que, por nossa obediência e diligência, podemos adquirir conhecimento e inteligência. Ou seja, nós vamos adquirir mais conhecimento, mais inteligência, à medida que obedecemos às leis que o Senhor nos dá. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, Ele cumpre com a sua palavra e com as suas promessas. Ele diz o seguinte: quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem a bênção. Depois dizem em seu coração: esta não é obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Ora, se eu não for obediente, ele não terá a obrigação de cumprir com as suas promessas, porque as suas promessas dependem também das minhas escolhas. O Senhor lhe aconselha o seguinte: e se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Essa é uma das bênçãos, ou a maior de todas as bênçãos. Se guardarmos os mandamentos e perseverarmos até o fim, teremos vida eterna. Pergunta: o que significa para você perseverar até o fim? O que será perseverar até o fim? Será que você não vai errar mais? Será que a partir de hoje você se tornou uma pessoa perfeita? Não vai errar mais, porque você vai perseverar até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, perseverar até o fim significa não olhar para trás. Significa continuar para frente com firmeza em Cristo, tendo a esperança resplandecente e amor a Deus e a todos os homens. Significa permanecer no caminho. Se tropeçar, caiu, levantou, permaneceu no caminho. Não é porque tropeçou numa pedra pequena ou grande, num obstáculo grande ou pequeno,
que você vai abandonar o caminho, vai pegar um outro caminho que você julga ser mais fácil. Perseverar até o fim é vencer os obstáculos, essa trilha que nós chamamos de caminho que leva às mansões celestiais. Então, se nós queremos vencer essa trilha, esses obstáculos, sem dúvida nenhuma, precisamos perseverar até o fim. Eu deixo apenas um pequeno comentário sobre a aula de hoje. Ora, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu passei na missão. Temos um pouco de tempo ainda. Obedecer, ela é a primeira lei dos céus, não tenha dúvida disso. Como missionários da igreja, os missionários, eles têm regras, né? Nós temos, porque eu já fui missionário também. E como essas regras, nós precisamos obedecer a todas as regras, todas. Eu tive um companheiro chamado Elder B. Williams e ele me ensinou muito a respeito de obediência. Elder B. Williams, nós servimos juntos em João Molevade, em Minas Gerais, em 1993. Depois nos encontramos novamente em Conselheiro Lafayette, já em 1994. E Elder B. Williams, ele sempre foi muito obediente, sempre. Certa vez, ele estava doente. Mesmo doente, ele queria trabalhar. Ele queria sair para ensinar as pessoas o Evangelho. Além de ser muito obediente, ele era muito trabalhador. Ele não queria ficar em casa de jeito nenhum. Só que pela regra, ele tinha que estar em casa. Ele não podia estar na rua doente. E aí ele insistiu e eu falei que ele não podia sair na rua, que eu ia com outro irmão para os nossos compromissos e ele ficaria em casa. Ele insistiu. Quando nós saímos, eu peguei o orelhão, naquela época era o orelhão, e liguei a cobrar para o escritório da missão. Falei com a Sister Smith, a esposa do presidente Smith, presidente da missão. Não foi Sister Smith, foi Sister Millward, ainda era a presidente Millward antes de dividir a missão. E aí eu falei, Sister, o meu companheiro está doente e quer trabalhar. Aí eu falei, ela quer falar com você. Ele atendeu e disse, ok, Sister, tá certo, Sister, ok. Desligou e disse, eu vou para casa. Ele era obediente. Ele era muito obediente, muito obediente. Essa foi uma experiência, mas tem uma outra experiência ainda mais forte sobre isso. Nós estávamos voltando para casa e os missionários têm um horário de 9h30 da noite estarem em casa. 9h30 estarem em casa e 10h30 da noite estarem dormindo, é regra. Estarem na cama para dormir. Se vai dormir ou não, né? Aí vai a questão do sono, mas tem que estar na cama para dormir. E aí, normalmente se dorme, né? Muito cansado do dia, normalmente se dorme. Uma noite dessa, nós estávamos voltando para casa, quase 9h30 da noite, ele era muito obediente, e nós encontramos uma mulher que ela estava carregando areia da rua para dentro de casa. Ela ia construir alguma coisa e estava carregando num balde pequenininho. Esta mulher, nós estávamos visitando ela durante o dia. Outros dias a gente visitava, deixava uma palestra e tudo mais. Tanto ela como os sobrinhos dela. E eu pensei na minha cabeça na hora, eu estava tão cansado, mas tão cansado do dia. Um dia quente, um dia fatigante, né? Um dia desgastante. Estava doido para chegar em casa, tomar um banho e dormir. Quando eu vi aquela cena, eu pensei comigo, ainda bem que meu companheiro é obediente. Porque como ele é obediente, nós vamos para casa, porque temos que estar em casa às 9h30 da noite. Quando eu acabei de pensar isso, que eu olhei para Elder B. Williams, ele estava simplesmente arregaçando as mangas. Ele estava simplesmente arregaçando as mangas, tirou a gravata e começou a carregar areia. E eu pensei, bom, eu também tenho que acompanhá-lo, né? E eu fui lá e comecei também a carregar areia. Nós carregamos areia ali, acho que até umas 10h30 da noite, se eu não me engano. Não lembro mais, que já faz 20 anos, né? Sei que nós carregamos areia, ajudamos aquela irmã que não é membro da igreja e fomos para casa. Naquela noite, o Elder B. Williams me ensinou algo muito importante. Obedecer é primordial, mas o servir é ainda mais necessário. Eu não posso usar de desculpa para não servir as pessoas e dizer que estou sendo obediente em determinado mandamento. Cristo mostrou isso quando ele curou no sábado, quando ele fez o bem, quando as pessoas achavam que não era para fazer, porque era só para guardar o mandamento no dia do Senhor. Que isso fique forte na nossa mente.
Obedecer sim, deixar de servir jamais. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje, a aula número 35 sobre obediência. A obediência é maravilhosa, a primeira lei dos céus. Ela vai nos ajudar a recebermos o maior dom de Deus, que é a vida eterna. Eu deixo com você o meu agradecimento por você estar nos acompanhando aqui no canal Conexão Espiritual. E eu não posso deixar de falar quem foi que disse essa frase aqui, ó. O profeta Joseph Smith, ele disse isso. Adotei a seguinte regra: quando o Senhor ordenar, faça. Deus mandou, faça. Mas por que mandou? Faça. Quando mandou? Faça. Por quem mandou? Faça. Simplesmente faça. Não é obediência cega, é obediência inteligente. Deus sabe o que faz. Se Ele pediu, é porque nós temos capacidade de fazer e vamos sair mais fortalecidos dessa empreitada, desse mandamento. Ok? Então eu sou o irmão Souza, eu quero deixar meu abraço com você, o meu testemunho de que Deus ele vive, Ele chama profetas, Ele mandou seu Filho amado Jesus Cristo para nos ajudar porque Ele nos ama muito. O Evangelho de Jesus Cristo restaurado é uma bênção para a humanidade. Você que não é membro da igreja, venha conhecer este Evangelho. Você que já é membro, perseverar até o fim. Não esqueça. Não saia do caminho. Um abraço, até o próximo vídeo. E por falar no próximo vídeo, a próxima aula será a número 36. A família pode ser eterna. Vamos falar aqui sobre ordenanças do templo. Vamos falar sobre pai, mãe e filhos que podem viver eternamente juntos como família. Beijo. Até a próxima aula. Muito obrigado.